que os irmãos abrem suas Bíblias, o livro de Gálatas. Nós estávamos estudando o livro de Coríntios e o Senhor me direcionou para darmos uma pausa e continuarmos em Gálatas capítulo 1, alguns versículos também. Essa carta preciosa do apóstolo Paulo. Aleluia, louvado seja Gálatas capítulo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus. Versículo 1, depois do 6 em diante, amém? Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo número 6. Me admiro de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer, maldito, amaldiçoado. Amém? Assim, como já vos dissemos, agora de novo também lhe digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Por quê? Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas fácil saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem dos homens, nem de origem humana, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente minha conduta no judaísmo, como sobremaneiras persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu superava em judaísmo, eu era excelente em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas foi para a graça de Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Nós somos chamados pela graça de Deus, amém, Senhor? Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, e não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já os perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Versículo 24 foi isso que chamou a atenção. Aleluia. E glorificavam a Deus a respeito de mim. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo começou isso. Pai, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer para a tua igreja que é essa. E oro ao Senhor mais uma vez, para usa-me mais uma vez como um canal de bênção aqui para a tua igreja. Usa minha mente mais uma vez, usa meus lábios, o que for preciso de mim, Deus, para que nós possamos ser aqui hoje mais uma vez edificados através da tua palavra. A tua palavra que exorta, a tua palavra que edifica, a tua palavra que transforma vidas. Nós possamos cada vez mais, Senhor, através do Senhor do Espírito Santo aqui essa noite, aprender mais e mais da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos pela família Calvary, oramos por cada um dos irmãos que aqui está, irmãs, os que estão
assistindo essa pregação, que o Senhor possa estar em cada lar. O Espírito Santo vai em cada lar, dando paz, saúde, alegria aos corações. Cura, Senhor, também aqueles que estão nesse momento, ó Pai, nos hospitais, precisando de uma cura. Que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor do Senhor. E aqueles corações também aflitos, Senhor Deus, dá paz, dá tranquilidade. Porque nós temos, Senhor, a tua mente, a mente de Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus Senhor? Glória a Deus. Deus Senhor, nós estudamos um pouco da carta aos Coríntios esses 2 meses. E eu, lendo a palavra, eu fui para Gálatas, outra carta de Paulo, e eu queria compartilhar com os irmãos aqui essa noite, amém? Deus, o Senhor colocou para trazer essa noite. Glória a Deus. A carta aos Gálatas tem uma importância muito significativa, pois para alguns estudiosos, alguns historiadores, ela pode ter sido provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns historiadores, através de relatos, dizem que essa carta foi a primeira escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta reflete a importância da discussão dos primeiros cristãos sobre qual era o papel da lei no Antigo Testamento para os novos convertidos ali em Gálatas. E nessa carta surgiram então muitos grupos, mas o grupo se destacava. Eles eram chamados judaizantes, esse grupo. E esse grupo acreditava que todo cristão gentil, aquele que não era judeu, para se tornar um verdadeiro cristão, precisava primeiro se tornar um judeu, ou pelo menos seguir toda a lei mosaica e todo o legalismo que era próprio do judaísmo dos fariseus. Então, para esses judaizantes, esses que tentavam falsos mestres, posso dizer, para ser um cristão, eles tinham que seguir toda a lei mosaica, ou então se tornar um judeu, para depois sim ser aceito por toda a comunidade cristã. Amém? E eu quero destacar aqui nessa carta aos Gálatas, iniciando aqui a palavra do Senhor. Paulo começa agora a revelar o propósito central dessa carta: combater os falsos mestres que estavam colocando coisas, palavras nas cabeças das pessoas sobre isso. E para combater esses falsos ensinos, esses mestres judeus que estavam perturbando a ordem dos cristãos da Galácia, Paulo chama a atenção de todos. Porque o Senhor Galácia ficava na Ásia. Paulo saiu da Judéia, atravessou Grécia e foi parar na Ásia. Aleluia. Mas Paulo vai até lá, escreve uma carta e chama a atenção deles, por terem se desviado tão depressa do Evangelho anunciado por ele e também pelos apóstolos. Como eles se desviaram tão rápido? Se os apóstolos já foram pregar, se eles já ouviam falar de Cristo, se o próprio Paulo já tinha ido lá, como eles se desviaram tão depressa, aleluia, do Evangelho de Jesus? E Paulo diz: a autoridade, fala mais, a autoridade que foi concedida para mim e para os apóstolos foi atestada pelo próprio Espírito Santo. E como é que vocês se desviaram tão rápido do anúncio da palavra do Evangelho? Aleluia. E Paulo também fala do valor da pregação. Nessa carta fala do milagre que foi feito na vida dele através do encontro que ele teve com Jesus Cristo. Os problemas espirituais dos Gálatas, do Senhor, eram muito mais graves do que a igreja de Coríntios, ao qual nós estudamos. Quando eu comecei nessa carta, os problemas que essa igreja teve
foi muito mais grave, muito piores do que a igreja de Coríntios. Embora a igreja de Coríntios fosse uma comunidade que nós estudamos carnal, uma igreja que estava se dividindo, Paulo faz questão, muitas vezes nós estudamos aqui, de elogiar, aleluia, algumas situações dos coríntios pelas suas virtudes, algumas virtudes que eles tinham. Eram carnais, eram divididas, mas tinham virtudes. E Paulo faz algumas menções, como nós estudamos, sobre eles. Mas nessa carta aos Gálatas, nós não vemos isso. Embora fica evidente a urgência de que eles precisavam do arrependimento, e o seu comportamento diante de Cristo era de reprovação. Quem está entendendo, amém? Essa igreja, ela tem problemas mais graves do que a igreja de Coríntios, como nós estudamos. E Paulo precisava falar, mandar cartas e abrir a mente deles para que eles reconhecessem e voltassem ao Evangelho. Os fatos dos Gálatas terem abandonado o verdadeiro Evangelho, estarem abandonando, aliás, o verdadeiro Evangelho, assim como um soldado. Nós sabemos que um soldado, quando vai à guerra, que quando ele abandona sua tropa, ele é chamado de desertor. E era isso que estava acontecendo com os irmãos da igreja de Gálatas. Eles estavam abandonando, eles estavam fugindo da guerra, eles estavam fugindo da batalha. Eram soldados que estavam abandonando a tropa. E tudo isso, tudo que aconteceu, deixou o apóstolo Paulo muito preocupado. Ainda mais porque estavam de pé, se separando, indo embora muito rápido. Mas essa chegada desses falsos mestres, nós estamos dizendo aqui, chamados judaizantes, depois que Paulo partiu, eles estavam persuadindo, eles estavam colocando outro evangelho anunciado, um evangelho diferente do que foi anunciado por Paulo e pelos apóstolos. E eles tentavam, esses falsos mestres, tentavam a todo momento perverter, contrariar o ensino da graça. Aleluia! O ensino da graça do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Seriedade ao dizer do versículo. Glória a Deus. Mas ainda que nós mesmos, com o anjo do céu, nos anunciou outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Paulo anunciava as boas novas de Cristo. Meu Senhor, mais do que nunca, eu e você, a igreja, devemos examinar as Escrituras. Devemos examinar, estudar, ler, para não cairmos na armadilha do inimigo. Essa igreja, a igreja de Gálatas, estava conhecia o Evangelho, ela viu o Evangelho, ela viu os apóstolos pregarem, ela viu o próprio Paulo pregar, e Paulo diz, e foi com a autoridade do Espírito Santo que nós pregamos a vocês. Mas vieram falsos mestres, vieram pessoas persuadindo, e vocês estão se afastando do Evangelho. Examine, mas devemos examinar as Escrituras para que nós não caiamos em armadilhas do inimigo. Aleluia. No versículo 6, Paulo diz: porque tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 6. Infelizmente, ainda hoje, muitos irmãos e irmãs são levados por doutrinas, são levados por ensinamentos que não edificam, ensinamentos que estão fora do contexto da palavra. O Espírito Santo está nos chamando a atenção aqui essa noite. Aleluia! A graça de Deus, a graça que me chamou, a graça que te chamou, ela superabundou em nossos corações, superabundou em nossos corações. Foi Deus que chamou os cristãos
Foi Deus que chamou a graça de Cristo. E eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, estavam rejeitando o chamado de Deus. A graça de Cristo, igreja, é revelada através do evangelho. Amém? Amém. A graça de Deus é revelada Louvado seja através do Deus. evangelho. E nesta maravilhosa graça, Deus nos chama, Deus chama homens e mulheres, aleluia, à salvação. Através do nome de Jesus. Essa graça nos chama, a mim e a você. Essa maravilhosa graça nos chama. E Deus chama, igreja, sem distinção, todos a graça de Cristo por meio do Evangelho, que é poder para todos. Igreja, é poder para todos aqueles que creem e fazem os filhos de Deus. Sabe por que eu digo isso? Em João, capítulo número 1, versículo número 12. O próprio Jesus Cristo escrevendo, ela diz assim, mas todos, versículo 12, 1:12, mas a todos, não só a alguns não, é a todos, quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, o nome de Jesus. Aleluia! Todos, igreja, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E creem no teu nome, nós cremos no teu nome. Aleluia! E Paulo é claro, aleluia. Paulo é bem claro, aleluia. Vamos estar aqui, palavra. Paulo é bem claro. Deus chama a salvação por meio do Evangelho. Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. E você viverá pela fé. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho muito interessante quando nós lemos aqui o versículo 1 da palavra do Senhor, muito forte, que Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, versículo 1. Aí entre parênteses, o autor colocou em parênteses, diz assim: não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos. Ele colocou em parênteses. Aleluia. E Paulo aqui se identifica que o seu apostolado não foi nomeado apóstolo, não foi adquirido por esforço ou mérito próprio. Ele afirma que o seu apóstolo, o seu apostolado foi confiado pelo próprio Senhor Jesus. Não foi por homem, mas foi pelo próprio Senhor Jesus. Não foi a conquista pessoal dele, e nem mesmo entregue por homens. Sabe por que eu digo isso, igreja? Eu queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Sabe por quê? O caso de Matias. Matias foi o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Eu vou botar aqui em Atos, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, versículo 21, diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado de Bassadas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sorte, caiu sorte sobre quem? Matias. Ele havia sido nomeado apóstolo, nomeado apóstolo pelos próprios apóstolos, amém? E uma das exigências para ser um apóstolo era ter vivido com Cristo, ou ter visto Cristo, ter vivido com Cristo ao lado de Cristo. Era uma das exigências da época, ter convivido com Cristo, amém? Ou seja,
ele tivesse, como eu posso explicar assim, visto Cristo em carne. Era uma das exigências para ser apóstolo. Mas, com Paulo, a nomeação de Paulo é sobrenatural, gente. É diferente, aleluia. Foi concedido pelo próprio Jesus Cristo, e esse é o que? Glorifica. O apostolado de Paulo diz assim: eu sou apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos glorificado. Aleluia. Paulo diz: eu fui concedido apostolado, não por homem, como foi no passado, mas pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Diferente dos outros, Glória a Deus. diferente de todos, foi Jesus glorificado. E Paulo recebeu o Evangelho de Jesus Cristo por meio de revelação. A história de Paulo é diferente. Ele recebeu por revelação. Versículo 11 diz assim: mas faço saber, irmãos, o próprio Paulo falando, mas faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, de origem humana, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus quer revelar para todos nós, amém? Louvado seja Deus. Deus quer revelar para você, quer revelar para toda a igreja, porque Ele ainda está no controle, Ele está vivo, Ele está em nosso meio, o Espírito Santo. Ele ainda revela ao meu e ao teu coração. Aleluia. Assim como foi no passado, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A perseguição. Se nós olharmos a história de Paulo, a perseguição que ele fazia à igreja, antes do seu chamado, diz aqui, antes de ser chamado a ser cristão, era bem conhecido dos primeiros cristãos, bem conhecido. E o próprio Paulo, ele se envergonhava do seu passado, do que tinha feito aos cristãos. 1 Coríntios, 1 Timóteo, amém? Capítulo 1, versículo 13. O próprio Paulo diz assim: a mim, versículo 13, a mim, que dante fui blasfemo, pode dizer, eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia. Porque fiz por ignorância e por incredulidade, mas a graça de nosso Senhor, aleluia, superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o príncipe. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida ou a vida. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. Paulo diz: eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia. O que eu fiz por ignorância, por incredulidade, mas a graça do Senhor superabundou em minha vida. A graça de Deus, igreja, a graça de Deus é que nos dá, aleluia, a certeza da salvação. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, mas a misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Ele tem feito na minha, na tua vida, na vida dos nossos. E a graça de Deus superabundou na minha vida também, na tua vida também. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 10 é assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia mas a graça de Deus que está comigo. Nós temos que entender isso. A graça de Deus está comigo. A graça de Deus está no nosso meio. A graça de Deus está no meio da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, através dessa palavra, ele queria mostrar a seus adversários que, por ser judeu, mesmo judeu zeloso, mesmo judeu que fazia tudo certinho, como ele diz. Aleluia. Louvado seja Deus. Não era suficiente. Glória a Deus. Ser zeloso em tudo, na lei, no que fosse preciso. Paulo quis dizer para eles: não é o suficiente para ser salvo. Glória a Deus. Ele usava a própria experiência como prova de que o zelo pela lei não pode salvar. Por isso que ele fala: pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu fui escolhido, eu fui salvo. Romanos 9, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Quem está entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Essa igreja de Gálatas, uma igreja também muito complicada, mas Paulo estava falando. Paulo estava revelando, porque ele disse que não foi por homem algum, mas foi pelo próprio Espírito Santo. Glória a Jesus. E Paulo tem essa autoridade. 9, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Paulo falando para os gentios, falando ali para as pessoas ali, para os mestres falsos. Olha assim: o que entendemos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Aí Paulo diz: sim, mas a justiça que é pela fé. Paulo faz duas perguntas: o que entendemos, pois? Aí eles, pergunta a eles: o que entendemos, pois? Que os gentios, as pessoas que não são judeus, que não buscavam a justiça, alcançar a justiça? Aí Paulo responde: sim, para a justiça que é pela fé. É pela fé, querido Senhor. É pela fé do Senhor Jesus. Amém. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Nós alcançamos, sim, a graça de Deus. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Mas o que eu acho não, eu tenho certeza que eu vi, que eu li, é que Paulo não considerou isso como um mandamento. Paulo foi chamado para pregar aos gentios, mas ele não recebeu isso como mandamento, para pregar somente a eles, porque ele pregou também aos judeus, aos romanos, a todos. Ele pregou muitas vezes. Sabe por que eu digo isso? Em Romanos 1,14 diz assim: Paulo pregou a todos. Foi chamado para pregar aos gentios, mas ele pregou a todos, ele não fez como mandamento. Diz assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: eu sou devedor. Olha, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como aos ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, pode assim, vós que estão na Grécia, vós que estão em todos os lugares. Eu fui chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, judeu, e também do. Não me envergonhe. E eu e você também temos esse compromisso, não nos envergonharmos de pregar o Evangelho do Senhor a todos que se achegarem a mim e a você, porque quem vai falar vai ser o Espírito Santo do Senhor, através da graça do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso demonstra que Paulo se esforçou muito
para levar o evangelho, para evangelizar os judeus, para evangelizar o grego, como foi aquele de Coríntios. Paulo se esforçou para todos. Versículo 14. Paulo diz assim: na minha nação, Paulo diz assim, ó, na minha nação que eu excedia, eu superava. Em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo, antes de se tornar cristão, tinha uma grande devoção ao sistema religioso do judaísmo, aliado à tradição de seus pais. E o seu serviço e o comportamento daqueles que tinham a sua idade, Paulo disse que era muito mais. Paulo está dizendo, eu era muito mais zeloso, muito mais na letra do que todos os que tinham a minha idade. Aleluia. Mas o que Paulo continua dizendo no versículo 15, assim: mas quando Deus se agradou, ou quando Deus aprove a Deus, quando se agradou, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aleluia, louvado seja Deus. Deus se agradou, me separou desde o ventre da minha mãe, mas Ele me chamou pela sua graça. Deus separou Paulo. O seu chamado se deu por meio da graça. O chamado de Paulo é semelhante a de qualquer outro igreja que aceita a Cristo como Salvador através do Evangelho. Aleluia. Deus separou Paulo para uma missão específica: pregar o Evangelho revelado e revelando Cristo a quem? Aos gentios. Glória a Deus. Ele diz: revelar seu Filho em mim. Versículo 16: para que eu pregasse entre os gentios e não consultei a carne nem o sangue. Paulo diz: eu fui separado, eu fui escolhido, separado para apóstolo, porém, para ser salvo, eu preciso crer. Para ser salvo, é preciso crer. Para ser salvo, é preciso se entregar. Aleluia. Da mesma forma que eu e você, homens e mulheres, todos os homens, devem fazer, se entregar pela graça, entregar a graça do Senhor, porque eu e você somos chamados pela graça do Senhor. Eu creio que nós todos nós, temos um chamado do Senhor, um propósito em nossas vidas. Mas Paulo diz: Deus se agradou de mim, porque desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele é que te chama, pela sua graça. E Deus está te chamando todos os dias, batendo em você, na sua portinha aí, no teu coração, chamando pela sua graça. Aleluia, louvado seja Uma Deus. graça revelada somente a algumas pessoas. Não. A salvação é concedida graciosamente a todos e é preciso aceitá-la pela fé em Jesus. Glória a Deus. Não é revelada somente a alguns pensam. Não. A salvação é revelada graciosamente a todos. Todos. Através de quê? Da fé. Aceitar através da fé em Jesus Cristo. Amém. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que se deu por mim e por você, mas ressuscitou e está vivo em nosso meio, na igreja, em casa, no trabalho, onde você for, Ele está ao teu lado. Aleluia! Aleluia, louvado. Cristo revelado, Cristo vive no meu, Cristo vive no teu coração. Aleluia! Pela graça do Senhor. Aleluia.
versículo 17, Paulo continua dizendo: nem tornei a Jerusalém, até com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos. Paulo foi lá, falou com Pedro, mas não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aí Paulo continua: acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a Síria e da Cilícia. E não era conhecido nem visto das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O que nós vemos aqui, Paulo não tomou a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas ele partiu para onde? Para a Arábia, voltou para Damasco, encontrou-se com Pedro depois de 3 anos, encontrou-se com Pedro em Jerusalém para ver, fiquei com ele 15 dias, não vi nenhum outro dos apóstolos, senão do Senhor Tiago, mas ele disse que não mente, ele fala tudo o que o Senhor falou para ele. E ele passou pela Síria, pela Cilícia, passando, falando para as igrejas, pregando o quê? O Evangelho. Nós estamos nessa igreja, o Ministério Calvary, estudando sobre a igreja, esse ministério de missões. E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, assim que possível. Se for aqui, se for na rua, se for em outra cidade, onde for, vai fazer como Paulo, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Pregar isso, pregar a pessoa que está ao seu lado, perguntar à pessoa: posso falar uma palavra para você? Posso ler um versículo da palavra? Nós somos chamados a ser missionários nas mãos do Senhor, assim como o apóstolo Paulo. E que o Senhor nos conceda graça e paz, nos conceda paz, saúde para seguir em frente em nome de Jesus, através do Evangelho do Senhor. Paulo era um fariseu chamado Saulo, era perseguidor dos cristãos, mas se torna apóstolo, o apóstolo Paulo, perseguido. Era perseguidor com o nome Saulo, mas se torna perseguido através do apóstolo Paulo. Antes contrário à igreja do Senhor Jesus, mas tornou-se o maior pregador do Novo Testamento, do Evangelho do Senhor. Versículo 24, 23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. Quando eu li essa palavra, a falar desse capítulo todo, que eu me alegrei, fiquei assim alegre, foi esse versículo 24. Porque pode se glorificava a Deus a respeito de mim. Isso relata essa poderosa mudança em Paulo enchia de alegria aos cristãos e os motivava a dar glória a Deus. E por causa de tudo isso, ou seja, eles encontraram em Paulo, encontraram na sua conversão, no seu ministério, um motivo para louvar e adorar a Deus. Louvado seja. Glorificavam a Deus por causa da minha convenção. Eu, Paulo, a minha convenção de
muitos que viram que eu perseguia, muitos que viram que eu maltratava a igreja, quando me viram, pode dizer assim, quando me viram pregar o evangelho, quando me viram anunciando o evangelho, eles disseram, se eu falando, igreja, disseram, este realmente se converteu. Esse realmente, o Espírito Santo está com ele. Esse realmente é uma nova criatura. Esse realmente, aleluia, o Espírito Santo fala através dele. E muitos glorificavam a Deus. Porque, Senhor, nós vemos um irmão, uma irmã que estava afastado, que não conhecia Jesus, que vivia no mundo, aleluia, no mundo onde for, que é o mundo da escuridão, podemos dizer assim. Mas quando vem para Jesus, e quando nós vemos a transformação, nós nos alegramos, porque nós estamos vendo que Deus fez a transformação naquela vida, que o Espírito Santo transformou aquela vida. É por isso que Paulo apareceu para eles e disseram: realmente, esse se converteu, esse realmente o Espírito Santo está com ele. E todos glorificavam a Deus, aleluia, e adoravam a Deus, porque Paulo, o homem que perseguia, agora levava o Evangelho do Senhor. Nós temos a missão. E você fomos tirados da lama. E estamos aqui hoje para levar o Evangelho do Senhor. Amém? Eu queria só encerrar aqui o seguinte: 1 Timóteo 1,17. Eu queria deixar esse versículo. Quem quer diga amém? Fala assim, amém? A igreja que estava fugindo do Evangelho, mas Paulo vem com a palavra. Paulo vem com a palavra de graça, dizendo: ainda que um anjo ou homem ou alguém anuncie o Evangelho, que seja anátema. Qualquer pessoa que vier anunciar o Evangelho, uma palavra que não esteja de acordo com a Bíblia, você tem a autoridade do Espírito Santo para entender, decidir o que é certo e o que é errado no nome de Jesus. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todo. Glória a Deus. Sim. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus da paz. Seja honra, seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória. Louva ao Senhor. Adora ao Senhor. Persista, siga em frente, aleluia, ao Rei dos Reis. Habite em nossos corações dia após dia, dia após dia. Eu creio que o Espírito Santo está sondando a tua vida, está vendo os seus. Louvado seja Deus. Porque Ele é Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Amém.